40 anos. Foi precisamente o tempo que demorou a resolver o homicídio de uma estudante. 40 anos até que a tecnologia atingisse um nível que era considerado inalcançável. Técnicas como esta nem sempre ajudam a resolver crimes brutais. Por vezes, apenas prolongam a agonia daqueles que perderam entes queridos e aguardam a resposta a uma única pergunta: quem se atreveu a fazer tal coisa? As famílias vivem com esta pergunta durante anos, décadas. Ela não as abandona. No dia 6 de setembro de 1968, numa família onde reinavam o amor e o cuidado, nasceu Rochelle Ward. A sua irmã mais velha, Andrea, estava sempre por perto, pronta para apoiar e consolar. A ligação entre elas era forte, daquelas que não precisam de explicações. Andrea recordava a irmã mais nova como a pessoa mais luminosa e bondosa de todas as que conhecera. A família vivia em Red Bluff, uma pequena cidade californiana a cerca de 200 quilômetros a norte de Sacramento. O local é conhecido pelos seus verões abrasadores, quando os termômetros ultrapassam os 40 graus, e pelos invernos frescos e úmidos, quando o nevoeiro paira sobre as colinas. Em 1983, a população rondava os 10.000 habitantes. Todos se conheciam. Quem trabalhava onde, que filhos cada um tinha, quem era amigo de quem. A cidade vivia de ranchos e pomares. A agricultura alimentava os habitantes locais, pelo que o modesto centro, com algumas moradias em banda, estava rodeado de terras agrícolas por todos os lados. Campos intermináveis, estradas de terra, casas raras no horizonte. Em 1983, Rochelle estudava na escola e preparava-se para passar para o ensino secundário. Todos a conheciam como uma rapariga sossegada e doce, que adorava animais e idosos. Visitava regularmente o lar de idosos, não por obrigação, mas porque queria. Jogava damas com os idosos, conversava, ouvia as suas histórias, dava-lhes a atenção que muitos não tinham há anos. Este passatempo era uma parte importante da vida de Rochelle. Ela sonhava em dedicar-se profissionalmente ao voluntariado. O seu objetivo era simples: tornar o mundo um pouco melhor. Uma rapariga, uma visita de cada vez. Infelizmente, o destino tinha outros planos. O dia 3 de março de 1983 começou como de costume. Manhã cinzenta, chuva miudinha. A irmã mais velha já se tinha casado e mudado para Reno. Rochelle vivia com os pais. Ao acordar, começou logo a preparar-se para a escola. Como sempre, metodicamente, sem pressa. Telefonou à irmã, conversaram um pouco, despediu-se e disse que estava a sair. Uma conversa normal, a última conversa. Na rua, chuviscava, por isso a rapariga pegou num guarda-chuva, velho, azul, com um cabo de madeira, e dirigiu-se para a escola adventista do 7º dia. Ficava a alguns quarteirões de casa, e o caminho demorava cerca de 15 minutos a passo lento. Normalmente, Rochelle ia com a sua amiga e colega de turma, Becky Turner. A escola era minúscula. No 8º ano, havia literalmente algumas raparigas. Conheciam-se todas desde o 1º ano. Havia outras escolas nas proximidades. Quando as crianças iam para as aulas, a estrada estava sempre cheia de gente. Juntas, estavam mais seguras. Normalmente, Rochelle saía mais cedo para ir buscar a amiga e irem juntas. Gostavam de ir as duas, a conversar pelo caminho, a partilhar os planos para o dia. Naquela manhã, alguns conhecidos viram-na passar pela casa de Becky. Rochelle parou junto à varanda, à espera que a colega saísse. Esperou 1 minuto, talvez 2, mas rapidamente reparou. O carro dos Turner não estava na entrada da garagem. Normalmente estava sempre lá, um sedã antigo, cor de vinho, que se via de longe. Rochelle sabia que a mãe da amiga dava aulas na escola delas. Ao ver que o carro não estava lá, concluiu: a senhora Turner, por causa da chuva, estava a levar as crianças à escola.
lógico, razoável. Por isso, por volta das 8 da manhã, sem esperar por Becky, foi simplesmente para a escola sozinha, debaixo do guarda-chuva, pelo asfalto molhado, passando por casas conhecidas, sozinha. Por volta das 9 da manhã, um agricultor que vivia a 10 quilômetros da saída da cidade, perto do acesso à autoestrada interestadual, ouviu um tiro. Um estalido seco que rasgou o silêncio da manhã. Ele parou, ficou à escuta. Não se ouviram mais sons. Apenas o vento nas árvores e o ruído distante dos carros na autoestrada. O homem ficou preocupado. Ultimamente, tinham aumentado na região os casos de abates de gado sem sentido. Alguém se divertia a disparar contra os animais dos outros, deixando as carcaças a apodrecer nos campos. Preparava-se para ligar ao xerife, temia pelos seus animais, pelas vacas que criara durante anos. Mas primeiro decidiu espreitar pela janela, para verificar. Os animais estavam junto à cerca, sãos e salvos, a pastar como se nada fosse. E na estrada ao lado da sua propriedade, um carro castanho circulava tranquilamente, lentamente, de forma constante, sem pressa. O agricultor olhou atentamente para o condutor através da cortina de chuva. O rosto era desconhecido, não era dali, com certeza. Mas comportava-se de forma descontraída, sem qualquer ansiedade ou pressa. Mãos no volante, olhar em frente. Um condutor normal. Por isso, o homem decidiu que era apenas uma coincidência. Talvez alguém estivesse a atirar latas a alvos, a divertir-se, e não ligou para lado nenhum. Voltou aos seus afazeres. O agricultor trabalhou na sua propriedade durante toda a manhã. Consertou a cerca, verificou o equipamento, a rotina habitual. Depois, por volta das 11h30, decidiu percorrer o perímetro para inspecionar a vedação após a chuva da noite. Caminhava ao longo da cerca, pela lama, pelas poças, examinando os postes e o arame farpado. E, de repente, reparou em algo estranho na berma da estrada de terra. Algo colorido, invulgar no meio da terra cinzenta e da erva molhada. Ao aproximar-se, parou. Com horror percebeu. No chão jazia a figura imóvel de uma rapariga. Uma pequena figura com uma blusa branca e calças de ganga azuis. De bruços, sem se mover. Um olhar mais atento revelou que a sua aparência falava por si. Chamou por ela várias vezes, com a voz a tremer. Nenhuma reação, nenhuma respiração, nenhum sinal de vida. A pele estava fria, cerosa. Então correu para casa, quase a voar. As pernas tropeçavam, a respiração falhava. O homem lembrou-se imediatamente daquele único tiro que soara algumas horas antes e percebeu. Fora ele que tirara a vida àquela rapariga. Ao tomar consciência de que a adolescente estava morta, pegou no auscultador do telefone com as mãos a tremer e contactou a polícia. Depois do meio-dia, os agentes do departamento do xerife local já estavam no local. Fita amarela, câmaras, medições. Tinha começado. Por volta das 3 da tarde, a mãe de Rochelle, Sandy House, regressou a casa. Trabalhava no posto da polícia rodoviária vizinho e o seu turno terminara durante o dia. Estava cansada, exausta de um dia de trabalho normal. Ao chegar, a primeira coisa que fez foi chamar pela filha. Silêncio. Notou imediatamente. A filha mais nova não estava em casa. Estranho. Normalmente, a esta hora, já estaria em casa, a fazer os trabalhos de casa ou a ver televisão. Sandy sentiu uma leve ansiedade. Ainda não medo, apenas inquietação. Telefonou à filha mais velha, Andrea. Esta contou-lhe, tinham falado de manhã, estava tudo normal, como sempre. Conversaram e Rochelle foi para as aulas, mas nada de invulgar. Isto pareceu-lhe estranho. Normalmente, a esta hora, ela já teria regressado à casa. O horário era rigoroso, previsível. Sandy ficou mais alarmada, mas tentou manter a calma.
Infelizmente, não conseguia contactar a filha. Os telemóveis ainda não eram comuns naquela altura. Não se podia simplesmente marcar um número e perguntar: onde estás? Decidiu que a mais nova se tinha simplesmente entretido a conversar com uma amiga e perdido a noção do tempo. Acontece, adolescentes. Sandy ligou a televisão para se distrair e ouviu imediatamente a notícia no noticiário local. De manhã, nos arredores da cidade, fora encontrada uma adolescente que não dava sinais de vida. O locutor falava com uma voz calma e profissional, mas as palavras feriam os ouvidos. Na altura da reportagem, a vítima ainda não tinha sido identificada. A identidade estava a ser apurada. Mais detalhes seriam dados mais tarde. A notícia atingiu Sandy como um choque elétrico. As mãos ficaram frias. A respiração faltou-lhe. Agarrou-se às costas de uma cadeira. A ansiedade transformou-se instantaneamente em pânico, frio e paralisante. Sandy tentou ligar para as amigas da filha. Os dedos tremiam no disco do telefone, mas não conseguiu falar com todas. Umas não estavam em casa, outras não atendiam. Cada toque parecia uma eternidade. A mulher já não conseguia ficar sentada. Entrou no carro e foi até casa de Becky Turner, em excesso de velocidade, quase sem prestar atenção à estrada. Lá encontrou a amiga da filha, que confirmou seus piores receios, dizendo o que Sandy temia ouvir. Rochelle não tinha estado nas aulas nesse dia. Não aparecera de todo. Sandy gelou. O rosto ficou branco, os lábios tremeram. Deu meia volta, sem sequer se despedir, e foi para casa. Agora, a mulher só queria uma coisa: contatar o gabinete do xerife e comunicar o desaparecimento da filha mais nova. Imediatamente. Naquele momento, a polícia estava apenas a identificar a vítima. Trabalhavam metodicamente, de acordo com o protocolo. Decidiram verificar imediatamente se seria Rochelle. A participação de desaparecimento coincidia em tempo e descrição. Sandy descreveu detalhadamente a roupa e a aparência da filha, a voz a falhar a cada palavra. Blusa branca, a mesma que Rochelle tinha vestido de manhã. Calças de ganga azuis, as suas favoritas, um pouco gastas nos joelhos. Guarda-chuva azul. Cabelo escuro pelos ombros. Tudo coincidia exatamente com a descrição da vítima do assassino desconhecido encontrada fora da cidade durante o dia. A mulher foi chamada para a identificação. Foi a viagem mais terrível da sua vida. O corredor frio da morgue, o cheiro a desinfetante, a luz branca das lâmpadas. Graças à mãe, Rochelle Ward foi identificada. Sandy acenou com a cabeça, incapaz de falar, e desabou numa cadeira. O homicídio da rapariga foi um golpe terrível para a família. O mundo deles virou-se do avesso. Isto abalou toda a comunidade local até aos alicerces. Os habitantes de Red Bluff estavam assustados. Não sabiam o que esperar a seguir. Quem seria o próximo? Onde encontrar segurança? A incerteza e o crescente interesse dos meios de comunicação social geraram uma onda de rumores. As linhas telefónicas escaldavam com chamadas. As pessoas trancavam as portas com todas as fechaduras, não deixavam as crianças sozinhas. Alguns estavam convencidos de que se tratava de um assassino em série, que voltaria a atacar se a polícia não o apanhasse rapidamente. A histeria e o medo eram alimentados por cada nova declaração das autoridades, que preocupavam ainda mais a população local, especialmente nas escolas. Aí reinava o pânico. Os pais exigiam segurança, os professores não sabiam o que dizer às crianças. Acreditava-se que o maníaco visava especificamente menores, estudantes do sexo feminino. Enquanto a família Ward chorava a filha, fechada do mundo, os detetives continuavam a investigação. Os habitantes locais sussurravam sobre o destino da rapariga assassinada nas ruas, nas lojas, nas estações de serviço. A maioria falava de abuso.
A palavra era dita em voz baixa, olhando por cima do ombro. Mas na altura ainda não se sabia. Teria Rochelle sofrido tal abuso ou fora simplesmente vítima de uma crueldade espontânea, um alvo aleatório? Um pouco mais tarde, o xerife deu uma conferência de imprensa. De pé, diante dos microfones, com o rosto cansado, expôs algumas das teorias da investigação. Descobriu-se que a rapariga tinha de facto sido brutalmente abusada e depois morta com um tiro na nuca. Um único tiro, preciso, a sangue frio. No entanto, não foi possível dizer nada de concreto sobre o criminoso. Nenhuma pista, nenhum nome. Para acalmar a comunidade local, os pais e as crianças, os polícias começaram a agir ativamente. Iam às escolas, realizavam reuniões, falavam sobre regras de segurança, patrulhavam as redondezas de carro, a pé, garantindo uma presença visível. A cidade estava protegida, ou pelo menos assim parecia. Mesmo com as medidas tomadas, algumas crianças levaram vários anos para recuperar totalmente das consequências deste crime. O medo instalou-se profundamente. Becky Turner foi a mais abalada pela morte da sua melhor amiga. Durante várias semanas, não conseguia dormir em condições. Acordava meio da noite a suar frio, com pesadelos em que Rochelle lhe pedia ajuda. A rapariga falou várias vezes com os agentes da polícia que iam à escola e explicavam pacientemente às crianças como se protegerem, como não se tornarem vítimas. Após estas instruções, os alunos assustados da escola local começaram a ir para as aulas apenas em grupos, de 4, de 5, nunca sozinhos. As raparigas, em particular, tinham mais medo de andar sozinhas, especialmente pelas mesmas estradas que Rochelle costumava percorrer. E Becky sentia um pânico paralisante sempre que tinha de fazer o percurso que ela e Rochelle costumavam fazer juntas para as aulas. Cada esquina, cada curva provocava um ataque de medo. Ela evitava esses locais. Becky estava convencida a rapariga fora raptada precisamente ali, naquele troço de estrada entre a sua casa e a escola, onde caminhavam juntas todos os dias. Nesse mesmo ano, 11 escolas adventistas do sétimo dia organizaram um evento em memória de Rochelle. Reuniram-se com os pais da falecida no pátio da escola dela. Apareceram dezenas de pessoas, professores, alunos, vizinhos, simples conhecidos. Plantaram tulipas em memória de Rochelle, vibrantes, amarelas e vermelhas, para que a cada primavera recordassem a rapariga que amava a vida. Além disso, instalaram uma placa comemorativa com o nome da falecida, simples, de bronze, com as datas da sua vida e as palavras: ela queria tornar o mundo melhor. Nesta altura, as autoridades policiais já tinham investigado minuciosamente todo o círculo de conhecidos da vítima. Percorreram todos os nomes, todos os que constavam no seu diário. Os detetives não encontraram um único suspeito. A rapariga não convivia com pessoas perigosas. Não se encontrava com ninguém suspeito. Não tinha problemas de comportamento, maus hábitos, segredos obscuros. Rochelle era uma adolescente de boa família, sem conflitos com os pais e sem motivos para fugir de casa. Sem discussões, sem segredos. Não tinha detratores nem inimigos. Todos gostavam daquela rapariga sossegada e bondosa. Foram recolhidas muitas provas no local do crime. Cabelos, fibras de tecido, vestígios biológicos. Tudo cuidadosamente embalado, etiquetado e enviado para análise. Mas isso não levou os detetives a nenhuma pista. A tecnologia era primitiva, não existiam bases de dados. Apesar de um mês de trabalho intenso, chegaram a um beco sem saída. Um beco escuro e sem esperança.
A situação só mudou nos anos 90, após quase uma década de silêncio, quando surgiu o primeiro suspeito principal credível: o assassino em série Henry Lee Lucas. O homem entrou em contacto por sua própria iniciativa, confessando seu envolvimento no homicídio de Rochelle. Na altura, já era conhecido por vários homicídios, pelos quais cumpria a pena. Estava a cumprir prisão perpétua, sem hipótese de liberdade. Tinha tendência para abusar de mulheres, era a sua assinatura, a sua patologia. Ao ouvir a história de Rochelle na televisão, Henry Lee Lucas começou a afirmar que fora ele quem matara a estudante. Já antes, tinha feito confissões bombásticas, comunicando ativamente com jornalistas, declarando que tinha percorrido as autoestradas dos Estados Unidos durante 8 anos, matando a torto e a direito. Segundo Henry, durante esse tempo, o número de vítimas ultrapassara as 600, um número inimaginável que o tornaria o assassino em série mais prolífico da história da América. No entanto, os detetives encararam as suas palavras com profundo ceticismo, porque ele já tinha tentado repetidamente atribuir a si mesmo todos os crimes famosos da região, desejando a sua dose de fama, atenção e notoriedade. Lucas deleitava-se com a atenção, banhava-se nela. Oficialmente, tinha apenas 3 homicídios confirmados. Não foi possível provar mais nenhum. Matou a sua mãe num ataque de fúria e depois mais 2 mulheres. Quanto às restantes 600 vítimas, provavelmente mentia descaradamente, sem sequer se preocupar com os detalhes, simplesmente inventando histórias na hora, muito distantes das circunstâncias reais. A geografia não batia certo, as datas confundiam-se, as descrições não correspondiam. Algumas das suas vítimas revelaram-se fictícias ou até mesmo pessoas vivas. Contudo, era necessário verificar o seu envolvimento no homicídio de Rochelle. Não se podia ignorar nem mesmo uma hipótese remota. Henry Lee Lucas já cometera homicídios e podia perfeitamente estar envolvido neste caso. E se, desta vez, estivesse a dizer a verdade? Os detetives mostraram imediatamente grande interesse na declaração de Henry Lee Lucas, embora compreendessem os riscos. O homem foi levado da prisão para interrogatório. Estava atrás das grades, acusado dos 3 homicídios anteriores, a cumprir uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Não havia saída, não tinha nada a perder. Segundo a biografia de Henry, na altura do homicídio de Rochelle em março de 1983, ele vivia de facto perto de Sacramento, trabalhava na construção civil e alugava um quarto num motel. Portanto, teoricamente, poderia ter chegado rapidamente a Red Bluff, 2 horas de carro, no máximo. Tudo batia certo geograficamente. Assim que Henry entrou na sala de interrogatório e se sentou em frente aos detetives, começou a comportar-se de forma estranha. Sorria de lado, mexia-se na cadeira, evitava o contacto visual direto. O homem não se lembrava do nome da cidade onde ocorrera o ataque à rapariga. Deu várias opções, todas erradas. Afirmou que o local onde supostamente deixara a vítima ficava na zona de Sacramento, perto do rio, o que também não correspondia à verdade. Ela fora encontrada a 10 quilómetros de Red Bluff, numa direção completamente diferente. O interrogatório durou mais de 3 horas, com os detetives a fazer perguntas metodicamente e a registar as respostas. Durante esse tempo, Lucas deu numerosos depoimentos contraditórios. Indicou datas diferentes, locais diferentes, circunstâncias diferentes. Primeiro dizia uma coisa, meia hora depois, outra completamente diferente. Mencionou vários locais geográficos que não tinham qualquer ligação com a vítima. Não conseguiu descrever a aparência da rapariga, o que vestia, a cor do seu cabelo. O homem nunca conseguiu descrever de forma credível os detalhes do ataque à rapariga, enredando-se nas suas próprias invenções. Tornou-se evidente.
estava simplesmente a mentir mais uma vez, a desfrutar da atenção, a brincar com a polícia. A comunicação com Henry Lee Lucas e a verificação minuciosa das suas falsas confissões roubaram aos detetives muito tempo precioso, semanas de trabalho, e exigiram o envolvimento de recursos policiais significativos. Como resultado, ficou provado de forma conclusiva. Ele tinha apenas feito mais uma falsa confissão para atrair a atenção, aparecer nas notícias, sentir-se importante. Por isso, o homem foi rapidamente retirado da lista de suspeitos e não foi acusado do homicídio de Rochelle. Outro beco sem saída. Na investigação inicial, as autoridades guardaram amostras de material biológico do assassino recolhidos no local do crime. Se em 1983 eram praticamente inúteis, as tecnologias de análise de ADN estavam apenas a nascer, dando os primeiros passos nos laboratórios. Com o tempo, a ciência avançou muito. O perfil de ADN de Henry Lee Lucas, obtido da base de dados da prisão, foi comparado com as provas recolhidas 40 anos antes. Não coincidiam, nem um único marcador, uma incompatibilidade total. Lucas não tinha qualquer relação com este crime. Posteriormente, faleceu aos 64 anos, em 2001, enquanto estava detido, sem nunca ter prestado depoimentos verdadeiros sobre nenhum dos seus crimes fictícios. Para obter mais informações, pistas e testemunhas, os detetives recorreram frequentemente ao público através dos meios de comunicação social ao longo de todos estes anos. Deram entrevistas, publicaram artigos, mostraram fotografias. Isto atraiu grande atenção dos habitantes locais e não só. Muitos afirmaram que, naquela manhã, fora avistado um misterioso condutor num carro castanho que se encontrava na zona dos campos agrícolas dos subúrbios onde a vítima fora encontrada. Surgiram vários suspeitos, nomes, rostos, rumores. Foram minuciosamente investigados tanto durante a investigação inicial como mais tarde, quando as tecnologias evoluíram e surgiram novos métodos. Uma das fontes de informação mais valiosas revelou-se o próprio dono do rancho, o agricultor que contactou a polícia quando encontrou a rapariga na sua terra. Graças à sua descrição, foi feito um retrato robô do condutor do carro castanho. O desenhador trabalhou nele durante muito tempo, aperfeiçoando os detalhes. Infelizmente, eram ainda informações genéricas, uma aparência comum, nada de especial. Homem baixo e forte, cabelo comprido, barba. Havia milhares assim. Ninguém reparou na matrícula do carro, nenhuma testemunha a memorizou. O condutor não foi visto com clareza. A chuva, a distância, um olhar fugaz. Com os dados recolhidos, a investigação só conseguiu realizar diligências operacionais padrão, mas estas não levaram a quaisquer resultados. Depois de Rochelle passar pela casa da sua amiga naquela manhã chuvosa, caminhou mais algumas centenas de metros, aparentemente em direção à escola, pelo seu percurso habitual. A rapariga solitária, debaixo de um guarda-chuva azul, numa rua deserta, atraiu uma atenção indesejada. Um homem desconhecido, num carro castanho, reparou nela, abrandou e aproximou-se dela no troço do caminho entre a casa de Beck e a escola. Talvez tenha passado por ela primeiro e depois dado a volta. Presumivelmente, intimidou-a com uma arma de fogo. Mostrou-lhe uma pistola, apontou-lhe, deu-lhe ordens. Forçou-a a entrar no carro contra sua vontade ou agarrou-a à força, empurrando a adolescente assustada para o interior do veículo. Rochelle, muito provavelmente, tentou resistir, gritar, mas não havia ninguém por perto. A chuva abafava os sons.
Nem o carro castanho, nem o condutor, que as testemunhas descreveram como um jovem corpulento de cerca de 30 anos, com cabelo escuro, comprido e barba farta, foram encontrados, apesar de todos os esforços. Após a descoberta da vítima, foi recolhida no local do crime uma quantidade suficiente de provas que poderiam ter sido a chave para a resolução do caso. Os peritos forenses trabalharam durante horas. Foram encontrados fluidos biológicos e partículas microscópicas de pele que são portadoras de DNA. Em 1983, as tecnologias que permitiam analisar eficazmente tais provas e obter informações de identificação estavam numa fase incipiente e não forneciam praticamente nenhuma informação valiosa para a investigação. Felizmente, tudo isto não se perdeu com o tempo, nem se deteriorou. Foi tudo cuidadosamente recolhido, embalado em recipientes estéreis, documentado com a data e o local da recolha e enviado para o arquivo da polícia, para armazenamento a longo prazo, na esperança de que um dia a ciência evoluísse ao ponto de poder ler estes testemunhos silenciosos. Durante a investigação, que se arrastou por anos, os detetives continuaram a analisar metódica e cuidadosamente toda a informação disponível. Verificaram homens que se pareciam, ainda que remotamente, com a descrição do retrato robô. Mandaram parar carros suspeitos de cor castanha, interrogaram os proprietários, mas tudo sem resultado. Cada pista levava a um beco sem saída. Durante este período, muitos habitantes locais notaram uma estranha coincidência. Pela descrição do modelo do carro e pela aparência, o condutor do retrato robô era muito parecido com o xerife que trabalhava na esquadra local na altura, Ron Conning. Ele tinha, de facto, um carro semelhante, uma constituição física semelhante, uma barba semelhante. Os habitantes locais começaram a suspeitar dele, primeiro com cautela, depois cada vez mais abertamente, de envolvimento no homicídio da rapariga. Os sussurros transformaram-se em conversas. O xerife, ao saber disto, declarou pública e confiantemente a sua total inocência. Deu uma entrevista ao jornal local, mas os habitantes de Red Bluff, céticos, estavam convencidos de que tentariam safar-lhe a pele, encobri-lo, abafar o caso, por ser um agente da autoridade, um dos seus no sistema. Nos anos seguintes, apesar das muitas provas recolhidas durante a investigação e da pressão pública, não foi encontrada qualquer prova real do envolvimento de Ron no homicídio. O seu ADN não coincidia, o seu álibi foi verificado várias vezes. No entanto, as suspeitas entre parte da população não diminuíram durante anos, ardendo lentamente como brasas. Isto minou seriamente a autoridade e a confiança no homem na pequena cidade, onde a reputação significava tudo. Havia até pessoas que começaram a expressar abertamente a sua aversão pelo xerife, virando-lhe as costas quando o encontravam, sussurrando nas suas costas, acusando-o com o olhar. A sua vida tornou-se um inferno. Embora o caso tivesse chegado a um impasse, permaneceu formalmente aberto até 2000 e depois disso. A investigação nunca foi oficialmente encerrada, apenas abrandou, passou para segundo plano. No período entre os anos 90 e 2000, surgiram vários novos suspeitos principais, com os quais os polícias conversaram detalhadamente, realizaram interrogatórios, verificações. Cada vez que novas figuras, novos nomes entravam no radar dos detetives, eram-lhes recolhidas amostras de ADN para comparação. Durante a investigação, vários detetives que tinham trabalhado no caso desde o início reformaram-se, envelheceram, cansaram-se. Foram substituídos por polícias novos e jovens, que reexaminaram com entusiasmo os materiais, interrogaram todas as figuras do caso, reviram os depoimentos. Contudo, isso não ajudou em nada a avançar. Não houve nenhum avanço.
cada vez que surgiam novos métodos progressivos de análise de ADN, e surgiam regularmente, os materiais anteriormente obtidos eram retirados do arquivo e enviados para nova verificação. Procuravam-se correspondências com as bases de dados de criminosos registrados em constante crescimento, mas estas nunca apareciam. A base de dados crescia, a tecnologia melhorava e não havia resultados. Silêncio. A situação não mudou radicalmente durante décadas, até que em 2022, 39 longos anos após a tragédia, as autoridades começaram a discutir ativamente uma abordagem fundamentalmente nova para a análise de provas antigas. O detetive que liderava a investigação na altura, um jovem entusiasta, ouviu falar do uso da genealogia genética, um método revolucionário e inovador que permite encontrar um assassino não diretamente, mas através da sua linhagem, através de parentes. Nessa altura, as autoridades, os sites de genealogia e outras bases de dados abertas já tinham recolhido milhões, até mesmo dezenas de milhões de amostras de ADN que os cidadãos comuns dos Estados Unidos da América tinham fornecido voluntariamente para construir a sua árvore genealógica, encontrar parentes e estudar as suas origens. As pessoas queriam saber de onde vinham os seus antepassados, quem eram os seus primos afastados. Formou-se uma base de dados incrivelmente vasta, que teoricamente poderia ser usada para análise forense, mesmo que as provas do local do crime não correspondessem diretamente às listas policiais existentes de criminosos registrados. A metodologia permite determinar relações de parentesco com alta precisão, incluindo até mesmo parentes muito distantes, primos em terceiro grau, em quarto grau, pessoas ligadas através de várias gerações. Este princípio permite resolver crimes antigos, que há muito estavam cobertos por uma espessa camada de poeira nos arquivos de casos não resolvidos e pareciam sem esperança. Ao mesmo tempo, o procedimento em si era um processo bastante complexo e demorado. Exigia conhecimentos especializados, podia levar semanas ou até meses de trabalho meticuloso por parte de genealogistas, mas o método já tinha provado a sua impressionante eficácia na prática, pois até 2023, mais de 600 casos anteriormente não resolvidos em todo o país foram resolvidos com sucesso precisamente com a ajuda do método da genética genética. Os casos arquivados voltavam à vida. A tecnologia, naquela altura, já era regular e frequentemente utilizada pelas autoridades policiais para identificar os autores dos mais variados crimes violentos, bem como para a identificação de restos mortais não identificados, vítimas anônimas. Em 2022, foi formada uma nova equipe de detetives experientes no condado, especificamente para se dedicar sistematicamente, mais uma vez, aos crimes não resolvidos acumulados e rever os casos antigos. Finalmente, após uma longa espera, o caso de Rochelle Ward, um dos mais antigos e dolorosos, chegou às suas mãos. Primeiramente, examinaram metodicamente todas as provas preservadas, que tinham sido guardadas durante décadas. Descobriu-se que, ainda em 1983, durante a inspeção inicial, tinha sido cuidadosamente recolhido um pequeno tufo de cabelo, apenas alguns fios. A julgar pela cor e estrutura, claramente não lhe pertenciam. Eram demasiado escuros, demasiado ásperos. Suponia-se, com um elevado grau de probabilidade, que este tufo de cabelo pertencia a quem cometeu o crime, tendo ficado para trás como resultado do contato físico. Os especialistas acreditavam que, se conseguissem obter uma amostra de ADN viável daquele tufo de cabelo e realizar uma investigação detalhada recorrendo à mais recente genealogia genética, seria finalmente possível chegar ao rastro do assassino, ou, pelo menos, à sua família.
Previamente, foi organizada uma importante reunião entre representantes do condado, o FBI e o Departamento de Justiça, que inicialmente supervisionaram e investigaram o caso da estudante falecida. Durante uma discussão séria, pesando todos os prós e contras, foi finalmente decidido usar esta metodologia inovadora e dispendiosa. Para tal, o gabinete do xerife do condado contactou oficialmente uma empresa privada especializada chamada Astrea Forensics, que se dedica a este tipo de investigações. Uma mecha de cabelo, guardada durante 40 anos, foi cuidadosamente entregue ao laboratório moderno. Primeiro, foi realizado um complexo perfil de DNA com equipamento de última geração. Depois, a informação genética obtida foi enviada para o Federal Bureau of Investigation para uma investigação genealógica em busca de correspondências. Normalmente, tal processo arrastava-se por longas semanas ou até meses de espera, mas desta vez, como se o destino tivesse decidido acelerar os acontecimentos, tudo avançou bastante depressa, inesperadamente depressa. Os resultados começaram a chegar. A 7 de setembro de 2023, exatamente 40 anos após o nascimento de Rochelle, os detetives reuniram-se novamente com representantes do Departamento de Justiça e agentes do FBI numa sala fechada para examinar os tão esperados resultados da investigação genealógica. A atmosfera estava tensa. Como se veio a saber, os cientistas conseguiram determinar, com um elevado grau de probabilidade, até o nome do provável assassino. Tratava-se de um antigo residente da cidade de Red Bluff, chamado Johnny Coy. O perfil psicológico deste homem pareceu imediatamente muito curioso e alarmante aos polícias presentes. Em primeiro lugar, foi verificada com urgência a biografia completa do homem, sendo consultados todos os arquivos. Ele tinha, de fato, um historial criminal grave, diretamente ligado a crimes violentos contra mulheres. Descobriu-se que o homem era um perigoso reincidente, cujo modus operandi lembrava de forma suspeita e assustadora as circunstâncias conhecidas do abuso e assassinato de Rochelle Ward. A mesma crueldade, o mesmo método, a mesma frieza. Apesar desta coincidência óbvia, por alguma razão, ele nunca, nem uma única vez, foi considerado suspeito neste caso específico. O seu nome simplesmente nunca surgiu. Acontece que, mesmo no longínquo ano de 1983, quando Rochelle foi assassinada, o jovem Johnny Coy já era bem conhecido da polícia local como um pequeno delinquente, um infrator constante. Cometia repetidamente pequenos furtos, atos de vandalismo, envolvia-se em brigas e aparecia nos relatórios policiais. Ele também consumia sistematicamente e abertamente substâncias pesadas ilícitas. Estava registrado e era tristemente conhecido entre os vizinhos e polícias como uma pessoa muito agressiva, temperamental e completamente imprevisível, capaz de acessos de fúria. 6 longos anos após o assassinato da estudante, em 1989, Johnny cometeu outro crime grave. Mandou parar um carro em que viajavam uma mulher de meia idade e a sua filha de 20 anos. Elas passavam tranquilamente de carro por uma estrada familiar e reconheceram o seu rosto, pois ele ainda vivia naquela pequena cidade onde todos se conheciam. Assim que as mulheres pararam, reconhecendo-o como um conhecido, ele subitamente começou a ameaçá-las agressivamente com uma pistola, brandindo-a diante dos seus rostos. Johnny forçou-as bruscamente a afastarem-se da cidade, seguindo o carro delas no seu. Numa estrada deserta e isolada, onde não havia ninguém por muitos quilômetros, o homem, continuando a ameaçá-las com a arma de fogo e a mantê-las aterrorizadas, agrediu brutalmente a jovem de 21 anos, roubou todos os seus pertences pessoais,
dinheiro, documentos e também o carro delas, deixando as vítimas sem meio de transporte. Desta vez, felizmente, ele não tirou a vida às suas vítimas, mas deixou-as cinicamente na berma da estrada em estado de choque e fugiu no carro roubado. Quando as vítimas, abaladas, conseguiram após várias horas chegar à casa mais próxima, receberam ajuda e apresentaram queixa às autoridades. Johnny Coy foi rapidamente identificado pela descrição e detido. Ele ainda estava armado com a mesma pistola e conduzia o carro roubado. Mas, estranhamente, ao ser preso, não ofereceu resistência séria, rendendo-se calmamente. Além do carro e dos pertences roubados das vítimas, durante a busca foram encontrados com ele vários pacotes com grandes quantidades de substâncias perigosas e potentes ilícitas. De acordo com os registros judiciais, ele foi oficialmente condenado por este crime grave e sentenciado pelo tribunal a uma pena de prisão muito longa, praticamente perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Agora, décadas depois, os detetives queriam muito falar pessoalmente com Johnny Coy, interrogá-lo detalhadamente para tentar obter uma confissão completa do assassinato de Rochelle, ouvir os pormenores e encerrar o caso de vez. No entanto, descobriram um fato triste. Ele faleceu em junho de 2019 de causas naturais, sem nunca ter enfrentado a possível justiça pelo caso da rapariga, levando seus segredos com ele. Contudo, a investigação ainda precisava de encontrar provas irrefutáveis que confirmassem definitivamente que fora ele o responsável pelo que aconteceu à adolescente 40 anos antes. Era urgente encontrar os seus parentes vivos, recolher amostras de ADN recentes para análise comparativa e verificar o parentesco de forma conclusiva. Os membros da extensa família Coy foram, felizmente, localizados e encontrados sem grande dificuldade. Eles ainda vivem na mesma área, nunca se mudaram. Além disso, foram encontradas e identificadas várias pessoas diferentes com laços de parentesco diretos ou indiretos com Johnny, e a todas elas os detetives descreveram a situação detalhada e honestamente, pedindo ajuda. Apesar do risco óbvio e sério de condenação pública e vergonha, todos os parentes, sem exceção, concordaram voluntária e conscientemente em fornecer amostras do seu ADN para uma comparação minuciosa com as provas antigas existentes recolhidas no longínquo ano de 1983. Em troca, a investigação prometeu não revelar publicamente as suas identidades e protegê-los do assédio. A comparação de DNA através de parentes neste caso específico, claro, não pode ser uma correspondência 100%, como uma comparação direta, pelo que a possibilidade real de recolher várias amostras diferentes de pessoas diferentes e obter os resultados de várias análises cruzadas independentes revelou-se uma grande sorte e um presente do destino. Isto aumentou significativamente a probabilidade geral de sucesso da operação e a precisão final do trabalho genético. Cada vez que os perfis de DNA recolhidos dos parentes eram cuidadosamente verificados e analisados, mostravam consistentemente correspondências diretas claras com o material biológico pertencente à família de Johnny Coudry. A matemática não mentia. A sua aparência, reconstituída a partir de fotografias antigas, coincidia totalmente com a descrição feita pela testemunha, o agricultor que viu o assassino naquela manhã. Naqueles anos, no início dos anos 80, Johnny Coy tinha de facto um carro castanho pessoal do mesmo modelo. Tudo se encaixava, como um puzzle. O que permanecia completamente incompreensível para a investigação era o motivo pelo qual uma verificação padrão nas bases de dados oficiais de criminosos não permitiu obter esta correspondência crucial muito mais cedo, talvez até décadas antes,
visto que Johnny Coy já estava há muito tempo na prisão estadual pelo seu crime de 1989 e o seu perfil genético completo deveria, teoricamente, estar na base de dados centralizada. O Departamento de Justiça, a pedido dos detetives, chegou a organizar uma investigação interna e um inquérito administrativo sobre esta questão extremamente importante para perceber onde ocorreu a falha. Descobriu-se uma circunstância lamentável. A amostra de ADN de Johnny Coy tinha de fato sido recolhida muito antes, ainda nos anos 90, quando os métodos de análise genética estavam apenas a ser desenvolvidos pelos cientistas e eram extremamente primitivos. Devido a esta limitação técnica, foram inicialmente carregados para o sistema federal CODES, que o FBI utilizava ativamente para procurar correspondências em todo o país, marcadores genéticos desatualizados e incompletos do modelo antigo. Estes foram usados apenas por um período de tempo muito limitado e curto, quando a própria base de dados estava sendo formada e os padrões ainda não estavam estabelecidos. Mais tarde, a partir de 2020, esses marcadores antigos simplesmente não foram atualizados automaticamente, permanecendo num formato de arquivo incompatível com os novos sistemas. Várias décadas completas já tinham passado desde os trágicos acontecimentos. Agora, após todas as verificações e reverificações, não restava absolutamente nenhuma dúvida a ninguém sobre o envolvimento direto de Johnny Coy no assassinato brutal da inocente adolescente. Os especialistas decidiram comparar novamente o antigo perfil genético do assassino, que há muito tinha sido carregado para a base de dados num formato obsoleto, com os marcadores modernos obtidos recentemente daquela mesma mecha de cabelo. Uma reanálise minuciosa, utilizando as tecnologias mais recentes, mostrou inequivocamente uma correspondência de 100%. A 3 de outubro de 2023, 40 anos e 7 meses depois, o inquérito oficial foi solenemente concluído e encerrado. De acordo com todas as conclusões periciais obtidas, se Johnny Coy estivesse vivo no momento da perícia final de ADN, as provas materiais recolhidas teriam sido mais do que suficientes para provar inequivocamente a sua culpa direta no abuso e assassinato a sangue frio de Rochelle Ward e garantir um veredito de culpado contra ele em qualquer tribunal do país. Mesmo com os melhores e mais caros advogados, a sua hipótese de escapar a uma punição severa seria absolutamente nula. Zero. O sucesso da longa investigação do caso arquivado do assassinato de Rochelle Ward, apesar do enorme tempo decorrido, teve um impacto colossal em praticamente todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, sofreram as mãos de Johnny Coy ao longo dos anos da sua atividade criminosa. Em primeiro lugar, todas as suspeitas e acusações contra o inocente xerife Ron Koenig foram final e oficialmente retiradas publicamente. Isto foi um verdadeiro alívio e libertação para sua família idosa, que durante anos viveu sob o peso da suspeita. Apesar de, nessa altura, o próprio homem já ter falecido de causas naturais no longínquo ano de 2009, o seu bom nome e reputação foram final e irrevogavelmente limpos de quaisquer suspeitas e calúnias injustas aos olhos de toda a comunidade. Em segundo lugar, os parentes próximos de Rochelle, exaustos pela espera, também finalmente obtiveram o tão esperado alívio psicológico e o encerramento parcial da ferida, pois agora sabiam exatamente quem esteve diretamente envolvido no assassinato brutal da sua amada filha e irmã. Apesar desta importante descoberta da verdade, a família da vítima admitiu, no entanto, não estar final e completamente satisfeita com o resultado. Durante todos esses anos intermináveis,
Eles desejaram e sonharam sinceramente que o assassino comparecesse pessoalmente perante um tribunal justo, olhasse nos seus olhos e recebesse a punição severa que merecia pelo que fez. Além disso, agora nunca lhe seria dado a conhecer todos os detalhes angustiantes dos terríveis acontecimentos daquela manhã, todos os pormenores e motivos que Johnny Coy levou para sempre consigo para o túmulo, sem se arrepender. Ainda assim, formalmente, o caso foi oficialmente resolvido e encerrado. Restavam apenas as últimas formalidades de investigação e o trabalho burocrático. A irmã mais velha, Andrea, envelhecida e de cabelos grisalhos ao longo destes anos, deu várias entrevistas a jornalistas insistentes após o anúncio dos resultados. Ela contou, com uma dor contida na voz, que sempre fora muito próxima da sua irmã mais nova, Rochelle. Eram inseparáveis. Na altura da morte trágica da irmã, Andrea, como se veio a saber, já estava grávida, mas ainda nem sabia nem suspeitava da sua interessante condição. E Rochelle, como a irmã recordava, sempre mostrou um enorme e sincero interesse precisamente neste tema emocionante da maternidade e dos filhos. Andrea tinha-se casado recentemente com o homem que amava e mudado para Reno, iniciando uma nova vida. A irmã mais nova, a cada telefonema, perguntava-lhe com entusiasmo se já estava grávida, quando é que o bebê ia chegar. Rochelle queria e sonhava tanto que a sua querida irmã tivesse uma bebê, uma sobrinha, de quem pudesse cuidar. Andrea ainda sofre muito e não consegue perdoar ao destino o facto de Rochelle não ter vivido tragicamente por apenas mais alguns meses para ver o momento feliz em que a sua sobrinha nasceu sã e salva, uma menina saudável a quem os pais deram carinhosamente o nome em honra da irmã falecida, também Rochelle, para que o nome vivesse. Afinal, a irmã mais nova era para Andrea a pessoa mais gentil, pura e luminosa de todo o mundo, como poucas existem. Agora, 40 anos depois, Andrea contou aberta e honestamente aos jornalistas que sente emoções muito complexas, contraditórias e mistas em relação a tudo o que aconteceu. Por um lado, após 40 anos incrivelmente longos e angustiantes de espera, ela finalmente descobriu o nome e o rosto daquele que é culpado do terrível assassinato da sua amada irmã mais nova. Por outro lado, ela ainda gostaria, sonharia em olhar pessoalmente nos olhos daquele assassino, encontrar-se com ele cara a cara e contar-lhe em pormenor as provações e sofrimentos incrivelmente duros e devastadores a que ele submeteu impiedosamente todas as pessoas que amavam sinceramente Rochelle e eram próximas da sua vítima inocente. Mas essa oportunidade ela nunca mais terá. Os detetives que trabalhavam no caso, por sua vez, estavam profissionalmente interessados em questões mais terrenas e práticas. Em particular, a séria questão de saber se Johnny Coy poderia teoricamente ser responsável e estar envolvido também noutros crimes violentos não resolvidos semelhantes contra mulheres, cometidos na região durante o longo período entre o assassinato da estudante Rochelle em 1983 e a sua detenção após o ataque à mulher e à sua filha em 1989. Durante os 6 anos inteiros de liberdade ativa entre estes dois crimes conhecidos, ele poderia teoricamente ter cometido muitos outros atos horríveis e terríveis que permanecem por resolver até hoje. No entanto, confirmar ou refutar esta hipótese preocupante só será possível através de exames forenses adicionais e da comparação do seu ADN com outros casos não resolvidos daquele período. Mas até o momento, infelizmente, nenhuns novos dados, pistas ou correspondências do perfil de ADN de Johnny Coy com outros crimes foram até agora registrados na base de dados. Por enquanto, silêncio. Mas a busca continua.